É isso, pessoal. Me chamo Carlos. Quero inaugurar esse canal compartilhando algumas reflexões, alguns pensamentos extraídos da Bíblia, claro, né? Especialmente do capítulo 7 de Romanos. Mas antes eu quero fazer alguns comentários breves. O capítulo 7 de Romanos é decisivo na minha vida, no meu entendimento sobre a salvação. Ele foi um capítulo fundamental em um momento muito crítico da minha vida, já depois de convertido, e diante de alguns conflitos, principalmente relacionados ao entendimento sobre a salvação, sobre como vencer o mal, eu tive a felicidade de buscar no livro de Romanos respostas para esses conflitos. E no capítulo 7 foi onde eu extraí, digamos, a essência dessa resposta. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida. E daí em diante eu passei a sempre que possível, né, eu passei a falar sobre Romanos 7 em diversas oportunidades que eu tive na igreja e fora da igreja também. Por essa razão, eu quero começar como se fosse o vídeo número 1 desse canal, falando de Romanos 7 e compartilhando algumas reflexões também. De forma introdutória, Paulo, nesse capítulo de Romanos, fala a respeito da lei de Deus, da lei do Velho Testamento, aquela lei, a famosa lei que mata, né? O Espírito vivifica, muitas vezes mal interpretada, mas Paulo apresenta essa lei como sendo a lei de Deus, como sendo santa, como sendo boa, mas diz que o homem não é capaz de cumprir essa lei num certo momento, e que por causa dessa lei o homem acaba morrendo, o homem acaba se deparando com um resultado trágico, que é a morte espiritual, porque não pode cumprir a lei, né? Isso obviamente já gera algum grau de confusão ou de questionamento, porque afinal de contas, se nós temos uma lei que foi dada por Deus e o homem não pode cumpri-la, então seria essa lei algo que não procede de Deus? Na verdade, ele já começa, logo no versículo 7 desse capítulo, ele já começa dizendo que a lei não é pecado e que ela é santa, que ela vem de Deus, mas que a lei traz para o homem o conhecimento sobre o pecado, e isso faz com que o homem se depare com uma realidade que aparentemente é sem solução, mas não é sem solução na verdade, porque a solução ela é dada por Deus também. Então, ele fala da lei de Deus, ele fala da lei do nosso entendimento, né? Ou a lei do meu entendimento. Despertador. Ele fala da lei do nosso entendimento, ele fala da lei de Deus, fala da lei do nosso entendimento, fala da lei do pecado, né? E depois ele fala da lei do espírito de vida, já no capítulo 8 de Romanos, né? Mas no capítulo 7 ele discorre sobre esse conflito que existe. Quero ler esses versículos e fazer alguns comentários. Para mim foi fundamental e eu espero que também seja importante para alguém, no sentido de descobrir informações cruciais, né, da nossa caminhada, com o propósito de intensificar o nosso foco, o nosso interesse, a nossa caminhada em obediência a Deus. Então eu lerei a partir do versículo 7, Romanos 7, 7. Paulo começa perguntando: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, que é o mesmo que cobiça, né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele começa perguntando se a lei é uma coisa ruim, se ela é pecado, se ela é uma maldição para o homem. E ele responde no mesmo versículo: de modo nenhum, porque a lei vem de Deus, certo? Mas, ele diz, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É o mesmo que dizer, se não houvesse a lei dizendo para você não cobiçar, né, você não saberia que a cobiça é um pecado, que a concupiscência é um pecado. Então a lei, ela aqui no versículo 7, ela é apresentada como um meio de informação, né, de conscientização, para que o homem saiba que determinadas atitudes não agradam a Deus. Então a lei de Deus, ela tem a finalidade de informar, de conscientizar o homem sobre o seu próprio pecado. Quando ela diz não cobiçarás, o homem passa a perceber que a cobiça não agrada a Deus. Então Paulo diz que se não fosse a lei, nós não conheceríamos o pecado. Claro que aqui ele está falando na primeira pessoa, mas isso se refere a todos nós. Então o versículo 8 do capítulo 7 de Romanos diz o seguinte: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu,
em algum tempo, vivia sem lei. Novamente, ele está falando da humanidade, de qualquer um de nós, qualquer ser humano, né? Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo está dizendo que descobre, né? Quando ele fala achei eu, na verdade, a tradução poderia ser descobri eu, né? Eu descobri que o mandamento acaba sendo para a morte, porque ele desperta em mim uma consciência, né, sobre o pecado. Ele me faz perceber que eu estou andando em desobediência. Antes, né, sem que houvesse lei, nós não saberíamos, não teríamos a consciência de que nós estávamos andando em desobediência. Mas quando Deus diz, não faças tal coisa, né, nós percebemos que aquilo faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Nós percebemos a partir da lei, através da lei, né, nós descobrimos que, na verdade, nós estamos em desobediência. Então descobrimos que o mandamento, na verdade, está me acusando, está apontando o meu erro e, consequentemente, trazendo para mim uma condenação. E essa condenação é propriamente a morte. E Paulo diz aqui, né, no versículo 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E aí, no versículo 12, ele reafirma, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ou seja, ele está dizendo aqui que o problema não está na lei de Deus, mas o problema está no pecado. O nosso problema, a causa real, né, a causa direta da nossa morte é o nosso pecado. São as nossas ofensas, né? A lei apenas esclarece isso para nós mesmos, né? Traz isso para a nossa consciência, né? E, consequentemente, nos conscientiza de que nós estamos caminhando em desobediência. Isso, obviamente, antes de uma conversão, antes da salvação em Jesus Cristo alcançar cada um de nós. Então ele diz no versículo 12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então ele está deixando claro aqui que o problema, né, que a maldade não está na lei de Deus e sim no nosso pecado, e que a lei de Deus apenas revela, apenas traz para a nossa consciência a informação de que nós estamos desobedecendo. E aí no versículo 13 ele faz outra pergunta, logo, tornou-se-me o bom em morte? Ou seja, tornou-se aquilo que é bom, a lei de Deus, aquilo que é santo, que é justo, isso se tornou, se transformou, se converteu em morte? E ele responde de novo, de modo nenhum. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Veja a semelhança do versículo 13 com o versículo 7, né? No versículo 13 ele pergunta, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, ele responde. E no versículo 7, ele também faz uma pergunta. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo está repetindo praticamente, né, o mesmo argumento, a mesma frase, para reiterar, né, para enfatizar. E nós devemos desenvolver esse raciocínio, né, e saber o que é que Deus quer de fato nos ensinar. Então ele pergunta no versículo 13, tornou-se meu bom em morte? Ou seja, a lei de Deus serviu então para me matar simplesmente? Ele responde, de modo nenhum. Mas o pecado, e aí ele traz o real problema, né, que é o nosso real problema, e era, né, o nosso real problema. Ele diz, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, certo? Então, claro, a lei não pode ser pecado porque ela é espiritual, mas o pecado habita na nossa carne, certo? Então ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aqui ele esclarece que o problema não está intrinsecamente na lei, mas está na nossa carne, pecaminosa, desobediente por natureza, até que venha uma solução para isso, né? E a gente vai daqui a pouco encontrar qual é a solução para isso. Nós já sabemos que é o Senhor Jesus, mas ele diz então, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aí o versículo 15, né, famoso versículo 15 diz assim, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então aqui ele está dizendo a respeito de uma situação que o homem percebe que não consegue fazer o bem. Acredito que seja a realidade de todos os convertidos em algum momento, né, anterior à conversão, anterior, né, à transformação propriamente. Então, essa percepção de que eu não estou fazendo o que eu quero, essa consciência, essa percepção, Paulo diz que é um consentimento com a lei de Deus. Se você reconhece que não está fazendo a vontade de Deus, que você precisaria fazer a vontade de Deus, você está reconhecendo que a lei de Deus é verdadeira, você está consentindo com a lei, você está dizendo sim, eu sei que Deus não quer que eu faça essas coisas, eu sei que Deus não quer de mim tais e tais atitudes, mas de alguma forma eu acabo fazendo, né? Parece inclusive um assunto comum aí no YouTube, a questão de pecar novamente, de errar novamente, o que fazer, né? Eu gosto de olhar para Romanos 7 como a real resposta, a verdadeira resposta
para esse questionamento, né, sobre pecar novamente, sobre pecar reiteradas vezes, porque o capítulo 7 de Romanos aponta que esse comportamento não é o comportamento que Deus espera, não é o comportamento ideal, né? Pecar reiteradas vezes, mas sim buscar uma vitória sobre o pecado, uma capacidade de não pecar pelo poder do Espírito de Deus, né? Claro que tratando isso como tesouro em vaso de barro, né? Sabendo que pode quebrar, enfim, tendo essa consciência da nossa própria fragilidade, né? Mas encarando o dia a dia, encarando a nossa realidade diária, a nossa vida diária, como uma realidade na qual o pecado pode ser vencido. Quando ele diz a respeito desse consentimento, né? Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, né? Então eu tenho consciência de que eu devo agradar a Deus, que eu devo fazer a vontade de Deus, né? Mesmo quando eu não consigo. Mas a mera consciência significa consentimento, né, com a lei de Deus, sabendo que ela procede de Deus. E aí ele diz no versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço, já não sou eu que faço isto, né, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Esse é um ponto fundamental desse capítulo, porque aqui ele aponta um reconhecimento muito importante, indispensável, eu diria. A mera falta de conhecimento ou a falta de consciência sobre essa realidade é bastante prejudicial, então é muito importante desenvolvermos essa consciência a respeito do que ele está dizendo aqui nessa passagem, né? Paulo está reconhecendo, primeiro, que ele não consegue fazer o bem, mas que ele reconhece que fazer o bem é necessário. Então ele está percebendo, né, dois comportamentos, digamos assim, ou duas concepções em si mesmo, né? O homem se depara com essa realidade, que ele próprio produz duas realidades, né? Digamos, ou duas concepções, sendo uma delas do homem segundo o homem interior, segundo a lei da nossa vontade, que quer fazer o bem, mas existe também uma outra concepção, uma outra, digamos, uma outra realidade produzida pelo próprio homem, que é produzida pela carne, que é desobediente, que não consegue, não pode fazer o bem. Então esse conflito entre querer fazer o bem e não conseguir realizar o bem é um conflito levantado por Paulo aqui no capítulo 7, obviamente para trazer a solução, mostrando que é um conflito que todos nós enfrentamos em algum momento. Mas, importante saber, nós temos a lei da nossa vontade, né? A lei do nosso entendimento, mas existe também, operando na nossa carne, uma outra lei, que é a lei do pecado, que é mais forte que a lei do nosso entendimento. E por essa razão, segundo a força da nossa vontade, segundo a lei do nosso entendimento, nós não podemos fazer o bem, porque de outro lado em nós mesmos existe a lei do pecado que habita na nossa carne, e é mais forte do que a lei do nosso entendimento. Então, diante desse conflito, a lei do pecado sempre vence, então nós precisamos de uma outra fonte de força, né? Não podemos esperar que, segundo o nosso próprio homem interior, nós tenhamos força para vencer o pecado. De onde é que vem essa força? Essa força vem do Espírito de Deus. Ele vai chegar nisso aqui mais adiante. Continuando a leitura, no versículo 18, ele diz: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E daí ele vem no versículo 20. Nesse capítulo, Paulo repete alguns argumentos, algumas afirmações. Isso, para mim, deixa claro que ele está querendo enfatizar a necessidade de termos esse entendimento. Então ele fala: se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aí no versículo 21 ele diz: acho então esta lei em mim, ou descubro então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, né? Então essas duas realidades aqui Paulo trata como duas leis, né? A lei do entendimento e a lei do pecado. Ele descobre que essas duas realidades andam em conflito, né? Mas que a lei do pecado é sempre mais forte e sempre vitoriosa sobre a lei do entendimento. Obviamente isso pode trazer no primeiro momento uma sensação de desespero, né? E esse é exatamente o desespero que nos fez um dia, né, buscar o Senhor, ou que nos faz um dia, para quem está assistindo, se não é convertido ao Senhor, né, e sente esse desespero está no seu interior para que você busque a solução, e a solução é Cristo, a solução é Jesus, o Espírito dele pode produzir em você uma força que te dará capacidade para vencer essas coisas. Então ele havia apresentado a lei de Deus e agora ele apresenta a lei do seu próprio entendimento, que acaba conflitando com a lei do pecado. Até esse momento, a situação é a seguinte: o homem conhece a lei de Deus, ele sabe que não pode fazer determinadas coisas, ele sabe que
ele não pode continuar fazendo algumas coisas que ele faz, porque essa informação procede da lei de Deus. É a lei de Deus que diz: não cobiçarás, não farás tal coisa, né? Não matarás. E ele possui o entendimento, e Paulo chama de lei do entendimento, né? A capacidade de entender e de reconhecer que aquela lei procede de Deus e que ela deve ser obedecida. Então, a lei de Deus, a lei do meu entendimento. E ele descobre que existe uma outra lei, usa a expressão lei aqui de forma figurativa, né? Claro. Ele descobre que existe uma outra lei, a lei do pecado. Segundo ele, habita nos nossos membros, né? No nosso corpo, e é mais forte do que a lei do nosso entendimento. Ele diz, no versículo 22 novamente: segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, ou seja, a lei do meu entendimento, ela concorda com a lei de Deus. Aí no versículo 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, né? E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Certo? Então nessa batalha, a lei do nosso entendimento acaba sendo derrotada, e ele proclama o seguinte agora, né? Miserável homem que sou, no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, né? Quem me livrará desta morte? Quem me livrará desse corpo mortal, né? Desse corpo de morte, certo? Que é o nosso próprio corpo. E na tradução mais comum, quem me livrará do corpo desta morte? No versículo 25, ele responde, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos a resposta para esse problema no versículo 25. Paulo levanta esse problema, explica de forma impressionante, mas no versículo 25 ele diz qual é a resposta, qual é a saída. Desde o versículo 7 que nós começamos lendo, Paulo faz perguntas e responde, né? É a lei pecado? De modo nenhum. Então ele faz perguntas e responde. Aqui no final do capítulo, ele faz essa pergunta: quem me livrará dessa realidade, né? Quem me livrará dessa situação? E aí no versículo 25 ele responde: Jesus Cristo, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25 está a resposta, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. No capítulo 8 existe uma expressão também que é muito interessante para concluir esse raciocínio, né? No versículo 2 ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Perceba que Paulo usou a expressão lei aqui para ilustrar diversas situações, diversas forças, melhor dizendo, né? Então, isso a partir da lei de Deus, que é o mandamento, e ele usa como exemplo o mandamento não cobiçará. Ele começa falando a respeito da lei de Deus e da importância, né, da lei de Deus na nossa vida, e que ela nos conscientiza a respeito do que nós não podemos fazer. Então seria essa a primeira lei aqui de Romanos 7, 8, né? E depois ele fala da lei do nosso entendimento, né? O nosso homem interior, aquele que consente com a lei, que sabe, que tem consciência, né? A nossa racionalidade, a nossa capacidade de entender o mandamento, entender que nós não podemos fazer, Deus não quer que nós façamos, né? Então essa seria a segunda lei desse capítulo. E depois Paulo descobre que existe uma outra lei, e aí ele está falando da terceira lei já, nesse capítulo, que é a lei do pecado, né? Claro que ele está usando a expressão lei de forma simbólica, figurativa, para desenvolver em nós esse raciocínio e essa compreensão. Então ele fala da lei de Deus, fala da lei do nosso entendimento, depois fala que descobre que existe uma outra lei, que é a lei do pecado, que opera em nós a morte, que é mais forte do que a lei do nosso entendimento. Depois ele fala da lei do Espírito de vida, né? Que é capaz de nos livrar da força do pecado. Em outras palavras, Deus estabelece a sua lei, Deus, digamos assim, promulga a sua lei, e o homem deseja obedecer essa lei, segundo o seu homem interior, né? Segundo a sua racionalidade, a sua capacidade de entender a lei, ele deseja obedecer a lei, né? A lei, o entendimento, concordando com a lei de Deus. Mas daí vem a lei do pecado e impede a lei do entendimento de produzir os efeitos dessa concordância. Quando ela opera no homem comportamentos de pecado e desobediência, de forma que o homem não pode vencer, não pode resistir. Então é necessário que venha uma outra lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aqui nós nos referimos ao Espírito de Deus, Espírito de Jesus, ao Espírito de santificação. Espírito de santificação, né? Se produzir em nós a sua vontade, nós recebermos Jesus Cristo como o nosso Senhor e, consequentemente, recebermos dele o seu Espírito, nós teremos então uma lei, uma força que é superior, muito superior à força do pecado. E é a única força, inclusive, a única lei que é capaz de derrotar a lei do pecado. Essa é a reflexão que eu quis trazer nesse vídeo. Eu espero que você seja edificado e a gente se vê no próximo vídeo.